O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas mostrai-me agora o porquê procurais matar a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente amaríeis a mim, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos chamados a perceber duas realidades em nós. A realidade que busca nos aprisionar e, ao mesmo tempo, a realidade que tem a força para nos libertar. Jesus, no Evangelho, ele é um tanto quanto radical. Ele diz: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus aqui não fala: todo aquele que comete esse ou aquele pecado. Mas Jesus, ele é radical e generaliza. Todo mundo que comete pecado é escravo do pecado. E aqui não importa se é um pecadão ou um pecadinho, a força de escravidão é a mesma. Vejam bem, vou tomar de um pecado que acomete-nos com muita frequência, o pecado da gula. Por exemplo, a gente pode falar assim: hoje eu estou com mais fome. E aí, como o que é necessário para satisfazer-me. Depois, já satisfeito, vejo lá que ainda tem bastante comida e começo a comer, vamos dizer assim, para empanturrar-me. Isso acontece uma vez, eu falo assim, é porque hoje era dia de festa, estava comida lá, comida boa, não é todo dia que a gente tem, então tem que comer para mais. Só que sem percebermos, toda vez que eu me deparo diante dessa situação, ela vai se tornando frequente na minha vida. Tornou-se um vício. Às vezes, por exemplo, é o que acontece com quem entra no mundo do álcool.
Não, é só um copo de cerveja, isso não faz mal. Mas pouco a pouco é um copo, 2, depois uma garrafa inteira, depois 2 garrafas, um engradado. Depois do só de sábado passa para sábado e domingo. Depois de só de sábado e domingo, se tiver oportunidade, vai sexta, sábado e domingo. Depois, como já está indo sexta, sábado e domingo, por que não a terça, a quarta e assim por diante. Ou, por exemplo, quem peca contra a castidade, quem tem uma vida um tanto quanto promíscua, fala assim, não, hoje eu vou ficar só com essa menina, está na moda. Aí hoje fica com uma, amanhã com outra, depois 3, 4, 5, e ao mesmo tempo não ama ninguém. Vejam, o pecado traz dentro de si uma espécie de ratoeira. Apresenta-nos essa imagem mesmo. Imagina a ratoeira com o queijinho lá, o queijinho parmesão para cheirar lá bem forte no nariz do ratinho. O pecado ele nos apresenta algo sedutor e que aparentemente no primeiro momento é bom. Mas basta comer o queijinho da isca que estamos presos. Basta chegar perto e já estamos correndo o risco de morrer. Vejam, hoje nós somos chamados a ver a verdadeira teologia da libertação, que não é essa teologia social barata, de viés ideológico político, onde Jesus é um revolucionário social. Muito pelo contrário. Se Jesus fosse um revolucionário social, ele seria o pior que já existiu em toda a humanidade, porque não conseguiu dar libertação social nem para o grupo dos 12 que o seguiam. Continuaram, me desculpa falar assim, lascados, miseráveis, pobres, e ainda morreram cruelmente. Se Jesus fosse um líder político, era um outro líder político fracassado. Porque nem mesmo seus seguidores vivem aquilo que ele propõe como meta. Qual é a libertação que Jesus veio nos dar? Não é a libertação de uma opressão sociopolítica e econômica. Não é a libertação de classes e lutas sociais. Mas é a libertação daquela pior miséria que nos atinge, que é a miséria do pecado. E contra este, meu irmão, não existe remédio se não deixar-se que o Filho nos liberte. Jesus é claro. Um escravo, para ele ganhar a sua alforria, ele precisa de alguém mais forte do que aquele que o aprisionou. Por isso ele diz, no versículo 36, do capítulo 8 do Evangelho de João que escutamos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação que o Cristo nos deu, já nos foi alcançada na cruz. Lá fomos livres, de uma vez por todas, das tramas daquele que quer nos aprisionar. Daquele que quer fazer com que dentro de nós tenha espaço para um outro Deus que não seja Jesus. Como aconteceu com Sidraque, Misaque e Abdênago. Por serem fiéis, foram lançados à chama. Porque não colocaram outro Deus no lugar daquele Senhor que é misericórdia, a quem eles serviam. Nabucodonosor, revoltado, coloca-os na chama, na fornalha. Mas vejam que interessante. No meio da fornalha, eles pediram o auxílio daquele que pode realmente livrá-los,
o auxílio do Senhor. Como diz o Salmo, o nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. E enquanto estavam sendo, vamos dizer assim, devorados pela chama, Deus enviou-lhes um auxílio. Enviou-lhes um anjo, que lhes protegera com suas asas, para que a chama não os queimasse. Mas o que eu gostaria de fazer com que você percebesse, assim como eu percebi, é o que está no versículo 92 do capítulo 3 de Daniel. Quando o rei viu que aqueles que ele tinha mandado matar na fogueira estavam livres, soltos, louvavam e glorificavam a Deus, o rei ficou um tanto quanto perturbado e disse: mas peraí, não foi o cara mais forte que tem aqui na Babilônia que eu mandei amarrar esses caboclos? Como é que estão livres? E por um acaso, veja, versículo 92, não eram 3, mas eu estou vendo 4 andando lá dentro, e um tem aspecto semelhante a um filho de Deus. É daqui que Jesus se apresenta como filho do homem, da profecia de Daniel. Em momento algum, Jesus se apresenta com outra expressão diferente daquela, senão filho do homem. E esse anjo semelhante ao filho de Deus, que libertou Sidraque, Misaque e Abdênego das cadeias que o prendiam, e fez mostrar que se estiverem em Deus, ainda que na provação, ainda que na fornalha, eles saem incólumes e vitoriosos, é o mesmo que nos diz no Evangelho: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aprisionados estamos ainda, meus irmãos e irmãs, no pecado, porque não deixamos que o Filho nos toque. Ele é a verdade. Ele se apresentou assim: sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade que nós precisamos ouvir. Às vezes achamos que não damos conta de romper com a situação de pecado que nós nos envolvemos. E precisamos chegar aqui nesse caminho, nesse itinerário quaresmal, para ouvir da boca do Redentor: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Mas aqui então, Padre, como eu faço para viver essa libertação que Jesus nos apresenta? Muito simples. Se permanecerdes na minha palavra. O remédio, meu irmão, contra o pecado é deixar que esta palavra forge não somente o nosso caráter, mas a nossa mentalidade, as nossas ações. Quando a gente se aproxima dessa palavra que é fonte de vida, esta palavra ilumina a nossa consciência, para que nós possamos perceber a quem nós estamos servindo. Essa palavra ilumina a nossa vontade para seguir ao próprio Cristo. E conhecendo essa palavra, e conhecendo a verdade, somos livres da isca que nos aprisiona. Porque a isca é sempre a mesma, é a mentira. Vou tomar como exemplo a origem de todo o pecado de Adão. Deus, ao criar Adão e Eva, disse assim: olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, mas cuidado com essa árvore que está no meio aí, ó. Ela é venenosa. E tal como está na palavra de Deus, se comerdes
do fruto desta árvore morrereis. Só quem ama é capaz de falar a verdade, meus irmãos. Deus sabe da realidade, primeiro porque Ele é onisciente, segundo porque Ele é criador e terceiro porque nos conhece. Ele sabe o que realmente pode nos dar vida, nos nutrir. Mas aí vem o tentador, a antiga serpente, o pai da mentira, e vem usar uma isca. Qual que é a isca? Mentira, não é assim não. O que é isso? Eu fiquei sabendo aí, né? Deus falou com vocês que vocês podem comer de tudo, menos desta árvore aí. Mas Ele falou por quê? Falou. Vejam, Deus havia falado: não come dessa árvore, se comeres morrereis. Aí a serpente, na sua astúcia, diz: na verdade, não é bem assim. É porque Deus sabe, se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão como Ele, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Veja, lá no Antigo Testamento, e até a véspera desta celebração eucarística, porque eu espero que ao menos enquanto você está participando da celebração eucarística, ainda que virtualmente, o seu coração esteja colocado no Senhor e assim você é livre das tentações. A artimanha é a mesma. Sabe como é que Ele usa? Da mentira. Não, come só mais um pouquinho. Falando da gula, como eu disse no início. É só hoje. Vai te fazer bem. Mentira. Faz mal para o corpo. Quantas pessoas que estão aí colhendo frutos por causa de uma indisciplina alimentar. Diabetes, colesterol, triglicérides, dentre outras doenças. Como no álcool. Não é assim não. Bebe só uma cervejinha, ela vai fazer você esquecer seus problemas. Aí entrou de cabeça. Ou então, não, bebe, para você ficar mais sociável, para você ficar mais livre. Ou então, como disse eu, do pecado contra a castidade, né? Aproveita a vida, olha lá, vai lá a menina dando mole para você. Aproveita que você quer, ela quer, são jovens, curta a vida, vai passar. Pela mentira, somos seduzidos, somos aprisionados. Por isso Jesus diz: se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, dareis muitos frutos. Porque os frutos que nós precisamos dar, os frutos que realmente Deus espera de nós, é o fruto da santidade. Sermos tal como Ele é, para que o mundo creia e se abra ao seu amor. Por isso, meus irmãos e irmãs, o remédio contra o pecado é a verdade. E a verdade não é uma teoria. A verdade não é relativa. A verdade é uma pessoa que se deixa encontrar na sua palavra. A verdade é Jesus. E Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Se tivermos a coragem, portanto, de permanecer na palavra de Deus e deixar que essa palavra ilumine a nossa razão, conheceremos a verdade que é o Cristo. E conhecendo o Filho, seremos verdadeiramente livres. Livres para amar. Livres para fazer a vontade de Deus. Livres para sermos aquilo que Deus quer e transformar o mundo na força do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.